Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Nas Pegadas do Cordeiro, de George Sternberger. A luz no caminho. O Cordeiro é a luz dele. Apocalipse 21:23. Que o Cordeiro seja nossa luz hoje, pois em sua luz vemos luz. A partir de hoje, vamos entrar em sua escola, pois o lugar que Deus destinou para seus santos está aos pés de Jesus. Deuteronômio 33:3. Os santos são aqueles que são dados a Deus e que se entregam a Deus. Vamos até Ele como tal, aprendendo com Ele e caminhando seu caminho. O Cordeiro ensina você a amar. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 13:1. Como ele amava? Ele amava os outros mais do que a si mesmo. E isso é realmente o amor de Cristo. Amor natural ama de acordo com a sua própria inclinação. O amor que a lei comanda, ama porque é a vontade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Mas o amor que Cristo tem é amar mais os outros do que a si mesmo. Oh, quão distante estamos disso! Tantas vezes começamos a amar, mas logo nos cansamos e nos mostramos infiéis à tarefa sagrada. Só na escola de Cristo aprendemos o verdadeiro significado do amor. Lá aprendemos a amar no caminho de Deus, a amar com esse amor que está no próprio coração de Deus. Não há lugar onde o pecado se arrasta com mais frequência do que no reino da afeição. Se faz menos mal pelo ódio do que pelo falso amor. Muitas vezes nossos inimigos não nos machucam tanto quanto nossos bons amigos. Se desejamos que nosso homem interior cresça e prospere, então vamos empreender uma investigação minuciosa em nós mesmos e permitir que nossos corações sejam purificados de toda impureza. No grande capítulo sobre o amor, é dito que o amor se alegra na verdade. 1 Coríntios 13:6. 1. O amor é verdade. O amor busca constantemente o eterno em seu próximo e aponta para isso com gentileza e seriedade. Até mesmo, se necessário, com insistência inabalável. O amor carnal é cego, mas o amor divino, os olhos abertos para a verdade. O amor carnal ama para ser amado. O amor verdadeiro ama sem esperar nenhuma gratidão. Não considera o que pode alcançar para si mesmo, mas sim o que pode ser produzido para o Senhor. O verdadeiro amor procura apenas a Jesus e não procura o reconhecimento, nem o dinheiro dos homens, mas sim suas almas imortais. 2. O amor é autodoação. Ele ama todo o caminho até a morte, mesmo que seja levado para a cruz como seu mestre. O amor carnal também ama a morte, mas não a morte de Cristo, mas a morte espiritual. Infelizmente, muitas amizades levam a isso. São recebidas feridas que não podem ser curadas durante toda uma vida, uma vez que eles falaram apaixonados um pelo outro sobre todas as coisas. Eles não podiam viver se não se vissem todos os dias. Mas depois de alguns anos, o amor ardente se transformou em ódio amargo. O amor carnal sempre termina em ódio. Amor carnal não significa amor sensual, mas sim um falso amor entre os piedosos. Deus, em sua graça, permite até mesmo um aguaceiro de amargas repreensões e um vento forte gelado para bater nos falsos edifícios de amor. A casa mal construída
cai junto com um acidente que é ouvido longe. Onde se deixa de amar com o amor de Cristo, há fraqueza, confusão e morte. Este é o resultado inevitável. E amar a maneira de Deus só pode ser aprendido na escola do Cordeiro. 3. Amor é obediência. Quando e como amamos a maneira de Deus? Para muitos, isso é uma questão assustadora. Em 1 João 5,2, nos é dada uma resposta impressionante. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aquele que ama Deus irá, por meio do seu amor, ligar os homens a Deus, e não a si mesmo. João se alegrou quando seus discípulos o deixaram e seguiram a Jesus, porque ele amava Jesus. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, ama, pois, por sua obediência, ele leva seus irmãos ao caminho de Deus. E este é o verdadeiro amor. Tal amor conquista e é compreendido, mesmo que ao longo de toda a sua vida possa ter sido considerado como dureza. Toda amizade que não se baseia nessa base é inimizade. No geral, essa questão de cultivar amizade é um ponto difícil. Requer muita graça e verdade vindas do céu. Poucos podem dizer como um antigo pai da igreja disse sobre ele e seu amigo: conhecíamos apenas 2 caminhos, um para a igreja e outro para os professores da igreja. Falamos apenas sobre 2 coisas, Deus e sua palavra. 4. Amor é vida. Sem amor não podemos viver. Assim como nosso espírito foi criado para conhecer, nosso coração foi criado para amar. Nosso coração foi criado para o amor, assim como o pássaro foi criado para voar. O amor é o começo e o fim da nossa vida. É a luz da alma e fonte de calor. É o sol que brilha. Aquele que peca contra o amor está indo contra a sua própria vida. O amor é o maior poder. Somente quando amamos é que vivemos. Onde o amor desperta, morre o ego tirano. O amor é o laço da perfeição. Compreende tudo, até Deus. O amor é a marca do nosso nascimento e a prova de que nossa fé é genuína. É o fruto do Espírito Santo e a evidência da presença do próprio Jesus. Qual é a razão pela qual os filhos de Deus têm tão pouco amor? Porque eles têm muito pouco do Espírito Santo. Como então obteremos mais do Espírito? Começando a amar mais. Então o Deus triuno coloca-se ao nosso lado, pois Ele é, acima de tudo, o Deus do amor. Reveste-nos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Colossenses 3,12. Revista-se de misericórdia e você estará vestido com roupas festivas, como se tivesse os pés e braços tão fortes quanto Sansão. Você acha que o bom samaritano era um homem feliz ou infeliz? Quem estava mais cansado naquela noite, o sacerdote ou o samaritano? Quem você acha que foi o mais feliz? Aquele que deu seu dinheiro ou aquele que o manteve no bolso? Ó pobres filhos de Deus, que ficam à espera pelo poder de cima, que buscam uma paz mais profunda e a alegria mais rica. Comece a amar e você começará a viver. Os coríntios desejavam fazer algo extraordinário, mas Paulo mostrou-lhes uma maneira mais excelente. 1 Colossenses 13, quando disse que o amor é paciente, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, resiste a todas as coisas. Não só algumas coisas, mas todas as coisas. Ninguém pode negar que esse tipo de amor é algo extraordinário. No entanto, a oportunidade de experimentá-lo é aberta a todos. A fé é o começo e o amor o objetivo da nossa vida. Ambos procedem de Deus e levam a Deus. Deus nos deu uma oportunidade tão rica de alcançar a alegria na vida pelo simples fato que Ele nos deu uma oportunidade tão rica de amar. Pois quem se ocupa em amar, servindo, terá sua felicidade aumentada. Venha, vamos aprender sobre o Cordeiro, onde podemos ver o que é o amor. Que Ele seja nossa luz, pois nos amou a ponto de sua morte. O amor leva ao sofrimento. O amor de Cristo o trouxe para a cruz. Só é capaz de amar, portanto, quem é capaz de sofrer. Enquanto esperamos recompensas pelo nosso amor, não amamos de coração puro. O Cordeiro ensina você a servir. Só aquele que está consciente de sua nobreza em Cristo pode servir. Jesus tinha consciência de sua nobreza, mas ele deixou de lado sua nobreza
pegou uma toalha, se encarou e serviu. Assim ele deu a todos os serviços um toque divino. O primeiro princípio em sua vida foi o seguinte: não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Aquele que nasce de Deus tem a mente de Deus, e aquele que deseja um dia ficar ao lado dele, caminha seu caminho. Só na escola do Cordeiro se aprende a servir, e só os humildes podem servir. Os pais da igreja chamavam a humildade de espírito do servo. Para que fim fomos convertidos? Para servir. Diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1,9. Para que você deve usar suas posses? Para servir. Se todas as pessoas convertidas soubessem disso, então nossas pobres sociedades missionárias não estariam tão necessitadas. A Bíblia nos mostra Jesus em duas formas, a de servo e a de cordeiro. Meu servo é o nome mais amado de Deus para ele no Antigo Testamento. Ele nos serviu como sua palavra. Por meio de sua palavra, ele refresca o cansado, conforta os tristes, desajusta o autoconfiante, pune o não sincero e aconselha aqueles que se desviavam. Ele tem as palavras da vida eterna, disse Pedro. E você, crente, como você fala? Você pode, depois de ter conversado com alguém, levantar os olhos e dizer: Pai, plante o que eu disse profundamente em seu coração, para que ele possa crescer e dar fruto? Ou talvez você diria: perdoe, retire do coração dele as palavras que falei? Que tipo de palavras você usa? Suas palavras estão destruindo ou sendo fonte de vida? Nenhuma de suas palavras pode ser perdida. Elas têm seu efeito, de uma forma ou de outra. Miriam falou com Arão sobre o seu irmão Moisés, e juntos ambos falaram contra ele. Primeiro fala do vizinho, depois contra ele. Miriam envenenou a alma de Arão e o fez pecar. Essa paixão por fofocas é um fogo que consome, e uma doença da qual o povo de Deus mais sofre. Quando fala com seu irmão sobre os outros, você deixa cair um veneno na alma dele, da qual ele não pode escapar facilmente. Os defeitos dos outros são velados pelo seu silêncio ou proliferados pelo seu discurso. Você ajuda até o fim para que seus irmãos e irmãs possam ser salvos? Ou suas palavras nutrem os pecados e paixões em seus corações? Você continuará com essa artimanha do diabo? Porque muitos não conseguem manter a língua sob controle e porque Deus escolhe não controlá-la, um fardo pesado da parte de Deus cai sobre eles, e o fardo de Deus pesa sobre a alma. Miriam tornou-se leprosa. Assim Deus mostra claramente que ele considera a calúnia como uma doença abominável e fedorenta. Aqui reside a razão secreta pela qual tantos filhos de Deus vivem uma vida cristã fraca ou morta. O veneno das fofocas e a prática de julgar os outros os matam, muito mais do que imaginamos. Nos tornamos participantes da culpa dos outros porque não aprendemos a lidar de forma sagrada com a falta de santidade. Mas se frequentarmos a escola daquele que chamou Judas de amigo e que curou a orelha do guarda, aprenderemos a agir da mesma forma. 2. Ele nos serviu com a sua vida sagrada. Aos discípulos, ele deu um exemplo. João 13. Os apóstolos e os mártires nunca teriam morrido por causa do Evangelho, se seu Senhor não tivesse morrido primeiro. Ninguém teria suportado os muitos sofrimentos pelo bem do Evangelho se o próprio Senhor Jesus não tivesse suportado o maior de todos. O que é que rouba o nosso cristianismo de seu brilho e poder convincente? Sem dúvida, é o fato de que há pouca diferença entre um filho de Deus e um filho do mundo. Em relação ao amor, paciência e autonegação, a vida não há conversa, é a luz dos homens. O que dá vida às suas palavras é uma boa conduta. Paulo nunca falou com maior autoridade do que quando ele disse: sejam vocês imitadores de mim. Deus usa dois meios de trazer os homens à luz: por meio de sua palavra sagrada e por meio do testemunho de homens e mulheres santos que vivem de acordo com essa palavra. Quando a palavra se tornou carne, ou seja, assumiu a forma humana, completamos a luz da glória. João 1,14. Em terras cristãs, a palavra de Deus é encontrada em quase todas as casas, mas em muitos lugares é quase como se estivesse morta. Paulo certamente esqueceu das palavras ditas quando discutiu com Estevão
na escola dos judeus. Mas o rosto transfigurado e a plenitude de Estevão na hora da morte, a alegria que ele revelou quando ele desistiu desta vida, a oração por seus inimigos, foram todas indiscutivelmente impressas na alma de Paulo. Tais coisas revelaram-se como o poder triunfante de Deus nas perseguições que ele teve que sofrer. O Cordeiro ensina você a suportar todas as coisas. Ele suportou, lemos várias vezes nas Escrituras, mas não se refere somente ao momento em que ele, como Cordeiro sacrificial, tomou os pecados dos homens sobre si mesmo e os carregou na cruz. Aqui pensamos em todo o seu poder para suportar e como ele permitiu que fosse revelado em sua vida diária. De acordo com seu próprio testemunho, seu poder consistia no entregar de sua vida. João 10:17. Não somente em sua fala, nem seu milagre de alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães e 2 pequenos peixes, nem mesmo somente em sua ressurreição dos mortos. Tudo isso era poder, mas seu poder de suportar não só se revela na cruz. Toda a sua vida na terra consistia em constante entrega. Em todas as suas dificuldades diárias, ele se ofereceu a Deus, impulsionado pelo Espírito Santo. Ele estava preparado para suportar o grande sacrifício na cruz, ser rejeitado por seu próprio povo, ser mal interpretado por seus discípulos, ser declarado insano por sua família, ser carimbado como um perigoso fanático pelos líderes da nação. Tudo isso exigia grande poder de resistência. Ele diz, portanto, em Apocalipse 3:12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. O propósito da coluna não é de se decorar, mas sim de suportar. As pessoas que desejam ser admiradas não são pilares. Elas entram em colapso assim que é algo pesado para suportar. Pessoas que são sensíveis não são pilares, pois ser sensível é exatamente o oposto de ser capaz de suportar. Muitas vezes, quando eu estou em um trem, olho para aquela placa que diz que o vagão tem uma capacidade de suportar tanto e tantos quilos. A pergunta seria então, que surge para mim: quão grande é a nossa capacidade de suportar? Precisamos de pessoas que tenham essa qualidade, especialmente em nossas congregações cristãs, onde o espírito de torção e facção inunda a igreja. Na casa de Deus, o princípio é permanecer sob seu fardo, assim como o pilar faz. Em outras palavras, seja paciente. Jesus conquistou tudo sendo um cordeiro. O que caracteriza esse cordeiro? Tanto no Velho como no Novo Testamento, nos é dito, ele suportou. Aqueles que seguem o cordeiro são aqueles que podem suportar. Aqueles que não podem suportar não têm o espírito do cordeiro. Pode-se atingir a rocha, e ela dá água viva. Quando atingiram Cristo, a rocha atingiu até a morte, e não fluiu nada além de amor e vida. Por acaso, quando somos atingidos, é água viva que flui de nós? Quando Estevão foi apedrejado por seus concidadãos, ele clamou com o rosto transfigurado: Senhor, não lhes imputes este pecado. E quando Paulo foi rejeitado por seu povo, ele disse: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9:3. Esse é o poder de suportar. Isso é cristianismo. Isso é a graça na prática. A Bíblia fala não só do perdão, da graça preparatória e restauradora, mas também da graça prática. Se perguntássemos a Pedro o que é graça, ele responderia: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2,19. Ambas as epístolas de Pedro lidam com essa graça. Pergunte ao inspetor do trem expresso, que bate em cada roda com seu martelo: por que você faz isso? Ele responderá: para ver se a roda está em boas condições. Como você sabe quando tudo está em ordem? Quando o som emitido estiver bom e claro. Permite-se ser atingido e, ao mesmo tempo, permanecer imperturbável. Isso é permanecer firme no teste. Isto é proclamar a maravilhosa luz do Evangelho para o mundo. Isso é mostrar ao mundo o Mestre. Um ministro que havia sido injustiçado disse amargamente à sua esposa: vou mostrar a ele quem é o Mestre. Qual Mestre? Sua esposa perguntou-lhe gentilmente. O ministro ficou surpreso e disse com vergonha:
Dessa vez, eu dificilmente teria mostrado a ele o Mestre, mas sim, eu mesmo. Mostrar aos outros o caminho certo só pode ser feito caminhando nas pegadas do Cordeiro, seguindo no amor, humildade e fidelidade. O Cordeiro ensina você a ser humilde. Eu sou humilde de coração. Ele diz, aprendam de mim. Se nós derivamos nosso orgulho de outros, devemos derivar a nossa humildade também de outro. Por natureza, nada é mais alienígena e incompreensível para nós do que a humildade. E não há, portanto, nada do qual temos tão pouco. A prova mais certa de que somos humildes é que não tentamos mais evitar humilhações, que podemos ser gratos por meio delas e até encontrar alegria nelas. As palavras de Paulo, eu glorio na minha fraqueza, também implica eu encontro alegria em tudo que me humilha. Até agora, ainda não consegui chegar a esse nível. Enquanto isso, lembro-me claramente daquele momento, não muito tempo atrás, quando pela primeira vez pude agradecer às pessoas que me humilharam. Anteriormente, eu só tinha recebido e aceitado essas humilhações porque eram inevitáveis. Mas Paulo encontrou alegria em tudo que o humilhou. E Pedro diz que Deus dá graça aos humildes. Toda vez que evitamos uma experiência de humilhação, perdemos uma experiência de graça. Pedro nos chama a cingir-vos todos de humildade. 1 Pedro 5,5. Humildade é o manto que nos protege do frio espalhado pelos outros. O que é humildade? Humildade não é uma virtude, mas sim o solo em que todas as outras virtudes prosperam. Não há valor em nenhuma virtude que tenha crescido em outro solo. Portanto, Jesus diz a todos que se achegam a Ele que eles devem, antes de tudo, aprenderem com Ele a ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é esse poder que te coloca em submissão. Ele se humilhou, diz Paulo em Filipenses 2,8. A humildade nos leva a sentir que nós mesmos não somos nada, mas que Deus é tudo. Ele não busca sua própria glória, mas direciona tudo para longe de si. Foi nesse espírito que um notável missionário inglês, depois de um bispo ter elogiado em uma grande reunião, simplesmente recitou a pequena estrofe: "Oh, aqui eu caio, meu Salvador, pois eu não mereço o seu lugar. Olhe para mim com teu favor, mantenha-me seguro por meio da tua graça." Humildade é o poder que minimiza ao invés de ampliar o que se faz. Não deseja atrair atenção e criar entusiasmo para si mesmo, porque podemos supor que Jesus, no despertar da filha de Jairo, disse: "Ela não está morta, mas dormindo." Ele não queria atrair atenção. Nós normalmente fazemos uma coisa parecer muito preta, com a finalidade de que possa parecer muito mais branca depois que terminamos. Humildade não sabe nada sobre si mesmo. Também não sabe o que é ser humilde. É um poder que não pode fazer nada em si mesmo. O homem só pode se humilhar e ser dependente. Jesus diz repetidamente: "Eu nada posso fazer de mim mesmo." João 5,30. Em Apocalipse 1, João mostra como ele ainda é dependente do Pai, mesmo depois de ter sido exaltado para sentar-se à mão direita da majestade no alto, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Essa é a humildade suprema que vemos no próprio Deus triuno. O Pai e o Filho prepararam o caminho para o reino do Espírito, em que vivemos agora. O Espírito e a noiva dizem: "Venha, Senhor Jesus, venha rapidamente." Eles prepararam o caminho para o reino do Filho, o reino do milênio. O Filho, o Espírito e a noiva trazem o reino do Pai, onde Deus deverá ser tudo em todos, onde Ele será o verdadeiro Pai para todos, os que são chamados de filhos no céu e na terra. Efésios 3,15. O verdadeiro significado da humildade, portanto, só podemos aprender com Cristo, que revelou Deus. Aquele que está enraizado e fundamentado no amor pela fé em Cristo aprende a ser humilde de coração. Esse amor é realmente humildade. Portanto, diz-se sobre Jesus: "Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." Humildade é um poder que te capacita
a lidar com os do mundo, assim como te capacita a lidar com os irmãos. Ele não tinha vergonha de chamar seus discípulos de irmãos, mesmo quando eles fugiram dele na hora do julgamento e até mesmo quando negaram, como Pedro o fez. Humildade é o poder que pode tolerar as deficiências dos outros, porque aquele que é humilde se considera menos digno do que o outro. Humildade é um dos traços mais lindos do Cordeiro de Deus. Não procure qualquer outra beleza, mas a humildade do Cordeiro. Humildade é o poder que te possibilita mostrar uma simpatia especial para aquele que fez algo errado, assim como o Salvador demonstrou para Pedro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Um não ajuda o outro a tornar-se humilde, afastando-se dele, mas amando como Jesus fez com Pedro, e assim mostrando-lhes o caminho que ele deve andar para aprender sobre humildade. Glorioso Deus, majestoso Pai, toda honra e toda glória ao teu Filho Jesus, por todos os séculos. Senhor, obrigada por esse ensino. Senhor, nos ensina a ser humildes como tu eras, Senhor. Nos ensina, Senhor, a caminhar nas tuas pegadas, nas pegadas do Cordeiro, que possamos dizer, como o Senhor dizia, não seja feita a tua vontade, meu Deus, meu Pai, mas a tua. Que possamos amar com o coração de Jesus, que nós possamos olhar com os olhos de Jesus, que nós possamos caminhar com os pés de Jesus, que nós possamos carregar a nossa cruz, como Jesus carregou a cruz dele, que nós possamos ouvir como Jesus ouvia, que nós possamos nos olhar no espelho e vermos a imagem de Jesus na nossa vida, que nós possamos ter a humildade de Jesus, porque com a humildade nosso coração vai se encher do amor de Cristo, do amor pelos nossos irmãos, do amor por almas para Jesus, do amor à palavra do Senhor, do amor aos ensinos de Jesus, do amor ao Evangelho, de querer caminhar na presença de Deus, de querer meditar na sua palavra, de querer obedecer aos seus ensinos. Senhor, nos ensina a caminhar como Jesus, Senhor, porque sem a tua ajuda, Senhor, sem a ajuda do teu Espírito Santo de Deus, nós sequer poderemos levantar, nós sequer poderemos respirar, Senhor. O fôlego de vida que me acordou hoje, que me levantou hoje às 5, sem que eu colocasse nenhum relógio para despertar, eu apenas falei, Senhor, eu quero acordar cedo, e o Senhor me acordou. Então, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter total dependência, Senhor, de Ti, como a dependência para respirar de manhã, para acordar de manhã, para levantar de manhã. Que nós possamos ter essa dependência, Senhor, de Ti, para tudo, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E que com essa dependência nós possamos aprender do Senhor a ser humilde de coração. E que nós possamos falar para nós mesmos todos os dias: aprendei com o Senhor, que foi manso e humilde de coração, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e
E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ah! Ah! Foguem alegres em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.